Sou Joselito, professor de violino da casa de Vovó Dedé, e dando continuidade à nossa conversa sobre violino, sobre alguns aspectos técnicos, vamos hoje reiniciar falando de alguns golpes de arco. Golpes de arcos na corda e, posteriormente, os golpes de arco, alguns golpes de arco feitos fora da corda. Mas, antes disso, eu gostaria de apresentar a Mariana. Mariana. Olá, eu sou a Mariana, eu toco violino aqui na casa de Vovó Dedé e eu vou ajudar o professor a exemplificar os estudos. Ok. Então, vamos iniciar os nossos golpes de arco com um golpe de arco que ainda é derivado do détaché, ou seja, ele ainda é feito na corda, certo? Então, vamos fazer. Ele é muito encontrado nas obras de Viotti, por isso é chamado de arco Viotti também, né? Então, vamos tocar aqui um pouquinho do arco Viotti, ainda bem devagar. Este é o arco Viotti. Ele consiste em ter uma nota forte para baixo, uma piano para cima e mais uma forte para cima. E assim todo o estudo acontece. Então, a única nota em que tocamos para baixo, separadamente das outras, é a primeira nota. E as outras próximas, duas ligadas para cima e duas ligadas para baixo, sendo uma fraca e uma forte. Uma piano e uma forte. Então, o próximo golpe de arco que nós vamos fazer é o primeiro deles, que já menciona o spiccato. Já é um golpe de arco que é feito fora da corda. Nesse exemplo, nós vamos ter duas notas ligadas para baixo e duas notas soltas. Essas duas soltas, elas já acontecem no ar. Ou seja, o ponto de repouso do arco é no ar. E aí inicia-se o spiccato no Kreutzer 2. Vamos ver. Iniciamos, então, aí o spiccato. Foi feito com duas notas ligadas para baixo e duas notas soltas. Nós agora vamos fazer duas notas ligadas para baixo e duas para cima, ainda em andamento lento. E agora o spiccato livre, com uma nota para cima e uma para baixo. Esse andamento é o andamento inicial para estudo, né? Ou seja, andamento quase que em semínimas, né? Nós podemos fazer ele também em colcheias
E fazer também esses andamentos em semicolcheias, né? Fazer bem mais rápido. Vamos exemplificar agora o espicato, que também tem uma próxima região. Ele é feito em 3 regiões do arco. Ele é feito aqui na região de centro de peso do arco também, né? E depois, a terceira opção, ele é feito aqui quase no meio do arco. Não é exatamente no meio, quase no meio do arco, onde o arco pula melhor. E meio. De 2 em 2 notas. Esse para o andamento de colcheias, né? Agora, vamos fazer um pouco em semicolcheias, de 4 em 4 notas, né? Essa é a melhor forma de começar o estudo. Vamos lá. Ok. Então, essas 3 regiões de arco são as regiões em que o arco pula melhor. Então, para semínimas, mais perto do talão, para colcheias, entre meio e talão, e para semicolcheias, um pouco mais próximo ao meio do arco. O nosso próximo golpe de arco é o soutilé, ou soutier. Esse arco ele é muito parecido com o espicato, e ele não pula. No espicato, o arco pula da corda, a crina salta. E o soutier, a crina continua na corda, só quem pula é a vareta, né? Esse. Então vamos exemplificar um pouquinho aqui de 8 em 8 notas, né? E para que esses golpes de arco se tornem mais maleáveis, né, precisamos relembrar o que foi citado no nosso momento anterior. É preciso um pouco de molejo aqui na mão, né? Os dedos precisam trabalhar como se fossem molas, né? Não se usa praticamente muita pressão, apenas o suficiente para o arco pular. Não tem como fazer esses golpes de arco com a mão totalmente presa, né? Então, a mão precisa estar bem leve, bem livre, né? Como se fosse um movimento feito dessa forma, com os dedos, né? E uma ajuda que nós podemos ter é pensar que a nossa mão é de borracha ou alguma coisa bem maleável, que aí a gente consegue ter bem mais suavidade para tocar, né? Nós vamos ver agora um outro aspecto que foi citado anteriormente, a articulação da mão esquerda, né? Vamos ver o Kreutzer número 9. Vamos ver aí, Mariane. 9, né? Mais para cá. Passa mais um. Esse. Falamos um pouco anteriormente, falando sobre a articulação da mão esquerda, nós falamos de martelinhos, né? Então, os nossos dedos devem parecer com esses martelinhos, né?
para que fique uma articulação bem feita, né? bem definida, para que possamos ouvir bem as notas com clareza. Vamos fazer, então, aqui mais um estudo de articulação, né? Em dinâmica piano. Nós precisamos, enquanto o arco passa nas cordas, enquanto ouvimos as notas, nós precisamos ouvir essa pancadinha que o dedo dá na corda aqui, ó, no espelho, né? É bem importante para que a articulação saia mais clara. Então, vamos fazer um pouco aqui do Kreutzer 9, exemplificar bem devagar para se escutar bem a batida, né? E assim nós devemos fazer com os estudos de articulação, seja no SEV-SIC, seja nos Kreutzer 9, temos também outros Kreutzer para articulação, temos também aí vários estudos anteriores a esses, que são um pouco mais fáceis, eu diria, né? São os primeiros estudos de articulação, mas nós temos sempre que pensar e manter em articular bem os dedos, né? Vamos ver, então, agora o que foi falado também anteriormente sobre glissandos, né? Que eles também servem para que a gente possa afinar as notas, né? Na realidade, a correção de uma nota é um pequeno glissando e depois o vibrato. Mas aqui, particularmente, nós vamos apresentar um estudo de mudança de posição, né? Com afinação de notas. Nós vamos fazer ele em oitavas, né? Mas ele pode ser feito em intervalos de segundas, de terças, de quartas, de quintas, e assim até décimas. É possível fazer esse estudo. Nós vamos fazer apenas com oitavas. Vamos ver, então, é importante dizer que o glissando ele precisa ser ouvido em toda a extensão do braço, desde o início da nota, do Lá, do primeiro dedo, até a chegada da oitava, né? E voltando também. Esse movimento tem que ser feito bem lentamente para que você escute quase que uma escala cromática, né? Não a cromática exatamente, porque as notas não vão ficar definidas, mas a gente passa por cima delas, escutando cada uma como se fosse cromaticamente. Então, vamos ao exercício de glissando em oitavas para correção de afinação. Mais uma, com o terceiro dedo. Na corda Ré.
Mais uma. Corda lá. Mais lento. Ok. E assim nós podemos fazer ele ascendente e descendente, né? Acrescentando novamente que pode ser feito com intervalo de segundas, terças, quartas, quintas, até o intervalo de décimas. Você pode escolher também uma tonalidade, um tom. Você pode fazer em Lá maior, você pode fazer em Si bemol maior, você pode fazer em Si maior, Dó maior, pode escolher da forma que for. O importante é buscar tranquilidade nessa mudança de posição, afinação, um glissando regular, ou seja, com a mesma velocidade do início até a próxima nota. Não há necessidade de pressionar muito o arco, é bem melhor que estejamos com os ouvidos atentos à chegada da próxima nota e o centro de afinação da próxima nota. E assim também na volta, na descida. Precisamos estar bem atentos à afinação. Vamos falar um pouco agora de vibratos, né? Nós temos aí os 3 principais tipos de vibrato. Temos vibrato de pulso, vibrato de antebraço e vibrato de dedos. O de dedos é o menos usado, mas é usado em passagens pianíssimas, aqueles trechos de arco bem leve, bem piano, em que você não precisa de muito movimento para vibrar, né? Pouquinha coisa, aquela coisinha, aquele vibratinho curtinho, né? Para um som em 3Ps, né? Em pianíssimo. E depois temos o vibrato de antebraço e o vibrato de pulso. Nós vamos começar pelo vibrato de antebraço, né? E para isso, para fazer estudo de vibrato, nós precisamos fazer oscilações. Nós temos a nota central, que, por exemplo, é o Lá, e nós temos que fazer uma oscilação para frente, uma oscilação central e uma oscilação para trás. Primeiramente, como se fosse Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol. E aí, depois é que a gente vai fazer a oscilação central apenas na nota Lá e o vibrato vai se reproduzir. E assim é o mesmo estudo para os 4 dedos nas 4 cordas. Então, eu vou fazer só um pouquinho aqui na corda Sol. Eu vou só exemplificar aqui. Tipo, fica como se fosse...
Aí depois também nós podemos fazer com 4 oscilações, né? Isso tem várias variantes, esse estudo, mas nós vamos fazer essas 2 para exemplificar o vibrato, né? Então, vamos fazer bem devagar, com o primeiro dedo. Com o Si. Quarto dedo. E aí, como vibrato de pulso, nós vamos aos poucos apressando essa oscilação até que ela se torna o vibrato normal, agora já em 4 oscilações, né? É bem importante citar que, para fazer o vibrato de pulso e de antebraço, nós precisamos soltar o violino, soltar essa região da mão, né? Ou seja, esta parte aqui precisa estar solta, né? Não se consegue vibrar segurando dessa forma. Então, os vibratos são feitos nas notas lentas, até, acredito que no máximo, colcheias. As colcheias de Mozart, elas são às vezes um pouquinho rápidas, mas mesmo sendo espicatas, elas precisam de vibrato. Não dá tempo vibrar em semicolcheias, né? Em notas rápidas, né? Não tem como fazer um vibrato, a não ser em terminações de frase ou terminações de alguma situação em que você consiga realmente fazer um vibrato forte em uma semicolcheia. Mas, naturalmente, nós apenas dedilhamos e articulamos as notas. Então, vamos fazer um pouquinho na corda Ré, né? Agora, dessa vez foi feito o vibrato de pulso, vamos explorar um pouquinho aí o vibrato de antebraço, né? Que ele é feito com o antebraço mesmo, né? Puxando o antebraço para frente e para trás, a mão continua solta aqui, apenas o polegar e o antebraço é que vão fazer esse movimento, tá? Vamos começar a 4ª corda, né? Para passagens mais vigorosas, usa-se mais o vibrato de antebraço. Ele nos permite bem mais força, né? Ele nos permite um vibrato mais enérgico. E para as passagens mais cantáveis, né? As passagens mais melódicas, em que precisa de mais expressão, aí sim a gente usa um vibrato de braço, aliás, um vibrato de pulso,
A gente usa um vibrato de pulso bem dosado, bem maleável, né? Bem dolce. E assim nós vamos usando o vibrato que for melhor para o trecho musical ou para o estudo que esteja tocando, né? Para a música que você esteja tocando, né? Depois dos vibratos, nós gostaríamos de continuar falando também sobre a mudança de posição com a aproximação dos dedos, né, que citamos nos primeiros encontros. Essa mudança de posição consiste justamente em aproximar o dedo de cada mudança. Por exemplo, vamos ver aí o Kreutzer 11, né? Vamos, então, exemplificar um pouco a mudança de posição com a aproximação de dedos aqui no Kreutzer 11, né? De 3 em 3 notas, né? Aqui, o próprio estudo já sugere o tipo de sonoridade, dolce. Então, a gente toca bem suave, bem piano. Uma breve explicação. Quando o quarto dedo se aproxima da próxima nota, do próximo sol. O quarto dedo aproxima-se do próximo si. O quarto dedo aproxima-se da próxima nota sol. O terceiro dedo aproxima-se do próximo ré e faz a mudança. O terceiro dedo aproxima-se da próxima nota e assim sucessivamente. O intuito desse estudo é justamente nos proporcionar um melhor estudo das escalas de flash. Nós vamos ter também todas as mudanças das escalas de flash com essas mudanças, com a aproximação de dedos. Então, é bem importante a gente conseguir já fazer esse tipo de mudança aqui no Kreutzer 11, para quando chegarmos nas escalas de flash, já ter esse costume, essa mudança já pronta, né? Então, vamos fazer mais um pouquinho. Bem devagar. E é justamente esse tipo de mudança que precisa ser feito, por exemplo, naquelas primeiras 4 escalas que citamos no bloco anterior, né? Por exemplo, a escala de Sol maior, quando nós temos a mudança com o primeiro dedo, né? O polegar antecipa e o primeiro dedo já vai para perto da nota Dó. Então, sempre antecipando a mudança na subida e na descida. Antecipa com o segundo dedo e o polegar. Mesma coisa com as escalas dedilhadas, né?
ou começando com o primeiro dedo. Antecipa o primeiro dedo. Antecipa com o terceiro. E é este aí o recurso que nós temos, né, o artifício que nós temos para diminuir as distâncias das posições mais agudas para as posições mais baixas, né? É necessário que isso seja automático, né? É necessário fazer isso nas escalas de flash e em todas as mudanças de posições que nós usamos no violino. Nosso próximo assunto é sobre tensões e relaxamentos, né? Nós citamos logo no início do primeiro bloco sobre queixeiras, sobre como centralizar o instrumento, como segurar a mão esquerda, a mão direita, né? E aí nós precisamos agora entrelaçar os assuntos e falar um pouquinho sobre tensões, né? Nós temos uma posição de instrumento que seria quase antinatural, né? Então nós temos que procurar a melhor forma de segurar o instrumento, né? Falando já das queixeiras, das espalheiras, né? O ideal seria que cada músico tivesse uma espalheira feita particularmente para ele, né? Existem muitos modelos no mercado, lógico que a gente consegue encontrar uma que possa se adaptar bem ao seu corpo, mas nada melhor que uma feita especialmente para você, né? É como comprar um sapato, só você sabe qual é o sapato que vai calçar bem o seu pé. A espalheira, a queixeira, a mesma coisa. Só nós vamos saber onde é que vai ficar melhor a posição, né? Então, depois de tudo organizado, centralizado, nós precisamos pensar no seguinte: primeiro, nunca apertar a queixeira demasiadamente. Nós não precisamos apertar a queixeira. Basta que você mantenha o violino sobre o queixo. Esse movimento precisa estar livre, já foi falado também, né? Até porque, se apertarmos aqui, né, a cervical começa a tensionar. Essa tensão depois, ela escorre para os ombros, escorre para os braços, para os dois braços, e aí nós temos aí pelo menos a cervical e a torácicas, a coluna torácica já com tensões. Isso já vai dificultar tanto o estudo como o tocar, até inclusive o tocar no palco. Nós precisamos realmente lutar e fazer o processo inverso das tensões. Então, nós precisamos respirar, né? Principalmente antes de iniciar o estudo, fazer exercícios de respiração, exercícios de alongamento, né, para os braços, para a coluna, para todo o corpo, inclusive, é melhor dizer assim, né? E iniciar o nosso estudo bem concentrado, bem relaxado fisicamente, né? Que é para podermos retirar um bom resultado no final de tudo, né? Então, é importante que não se tenha tensões.
Se acostumamos a estudar com tensões ou com muita força, né, de ar, com muita pressão, nós vamos acabar sempre tocando assim e nos cansando muito mais. Um estudo bem relaxado, em que você possa ter um bom desempenho, isso produz uma quantidade de horas maior e uma qualidade melhor de estudo. Com isso também um resultado muito melhor. Então, o conselho é estudar sempre devagar, com a sonoridade média, até porque se você estuda forte demais, você cansa o seu próprio ouvido, né? Às vezes nem se cansa fisicamente, você já de imediato cansa o ouvido, cansa todo a sua percepção, e isso já te elimina uma boa parte do estudo, até porque o cansaço mental, o cansaço auditivo já faz com que a gente diminua toda essa percepção de um bom estudo, né? Então, para finalizar, estude próximo ao piano, né? Próximo aí entre mesoforte, piano, sempre com tudo relaxado. E quando o cansaço chegar, aqueles merecidos 10 minutos de relaxamento, de alongamento, né? Isso depois de umas 2 horas. Depois de umas 2 horinhas aí, é que a gente relaxa, estica, né? Vira o pescoço e tal, justamente para dar outra continuidade, né? Dar mais umas 2 horinhas e, quem sabe, a gente sempre aumentar essa quantidade de tempo. Isso faz muito bem ao músico. Desde que ele não force a sua musculatura, desde que ele não sofra com o estudo. O estudo precisa ser prazeroso, né? Como eu citei antes, a sua sala, o seu quarto de estudo, ou pode até ser a sua garagem, tem que ser o seu laboratório, né? E como nós precisamos de muitas horas com o violino embaixo do queixo, estarmos nessa posição, nós precisamos principalmente de relaxamento, de concentração, de paz e de um bom estudo. Assim, nós podemos ter uma recompensa grande, que é uma produção, uma melhor produção no tocar e no estudar. Nosso próximo assunto é como estudar uma peça ou um estudo, por exemplo, né? Normalmente, muitos pegam o violino já direto e começam a ler, e começam a tocar já rápido e talvez essa não seja a melhor forma de iniciar um estudo ou uma música ou um concerto ou qualquer peça que seja, né? Nós precisamos iniciar pelo primordial, ou seja, primeiro nós precisamos solfejar o que nós vamos tocar, tá? Solfejando, nós automaticamente decoramos. Isso fica no subconsciente da gente e fica de uma forma que você nunca mais esquece, se ela for bem solfejada, bem trabalhada. Temos o solfejo rezado, solfejo de notas apenas, e o solfejo cantado, solfejo melódico, que a gente canta a melodia ou canta o som das notas de um estudo, né? E assim nós iniciamos. Passando para uma outra parte desse estudo, nós temos que, se for uma sonata, né, nós temos que pensar em um plano de arco. Nós precisamos pensar
Se for uma sonata barroca, por exemplo, pensar em um plano de arco e golpes de arcos do período barroco. Se for uma sonata clássica, aí nós temos que realmente fazer um plano de arco que funcione bem para a sonata clássica. Esses golpes de arcos têm padrões, têm regras, né? Assim como muitas outras regras aí do classicismo, né? Sobre grupetos, sobre execuções e resoluções, sobre apogiaturas e outras coisas mais. Mas nós temos que fazer um bom plano de arco, né? Que dê certo para o violinista e que esteja dentro do contexto histórico da peça, da música, né? E a outra parte importante, nós precisamos de duas coisas muito importantes para tocar: arco e dedos, ou seja, golpes de arco e dedilhados. Nós precisamos realmente, antes de tocar, pensar em um dedilhado que seja compatível não só com a obra, mas também com a parte técnica do instrumento, com a parte técnica do violino. Nós temos aí, como exemplo, como trilhos, as escalas de Flash, por exemplo, né? Temos muitos outros métodos de escalas, mas vamos citar o Flash, que é o mais conhecido e o mais tocado pelos violinistas, né? Então, essas músicas, esses estudos, essas sonatas, esses concertos, precisam ter esses dedilhados, esses dedilhados bem organizados, de acordo com a parte técnica do instrumento e a parte histórica da música, né? Sendo assim, não adianta querer fazer muito malabarismo em uma sonata que, de repente, não requer esse tipo de coisa. Então, dedilhado simples e tal, né? Sonatas clássicas com as suas devidas nuances, seus devidos dedilhados, né? Tipos de sonoridade e tal, tudo isso muito bem pensado. No violino, nós não podemos deixar de pensar em um simples compasso. Esse precisa ser analisado, ele precisa ser bem marcado, né? Não só na parte de dedo, de arco, mas nós temos que pensar em sonoridades e pensar na maneira de executar de acordo com cada compositor, né? Concertos, a mesma coisa. Então, o importante é justamente ter tudo isso, né, em uma série só de estudos, né? Ou seja, você pode passar aí talvez um dia analisando uma obra, um movimento, ou dois, ou três de uma obra, para que, quando for pegar o instrumento, ela esteja bem elaborada, né? Mentalmente, já praticamente decorada. Aí sim, aí vamos passar para a parte física do tocar. Eu penso, e geralmente aconselho, seja uma sonata de Bach para violino, ou para viola, ou para violoncelo, ou até vejo alguns tocando em contrabaixo, eu penso que o melhor seria, para quem está iniciando esse tipo de estudo, seria tocar um arco para cada nota, primeiro, para buscar a perfeição da afinação. Então, depois desse processo ter sido bem elaborado, nós passamos aí para 2 tempos cada nota. Se for, por exemplo, uma sonata de Bach, que tenha tudo em semicolcheias, nós passamos de um tempo para 2 colcheias, né? Depois nós passamos aí, aumentando o andamento, até chegar o andamento correto da obra. E é lógico, então, quando chegamos a tocar
a peça, por exemplo, a sonata a partida, ou uma sonata ou uma partita de Bach, que seja, por exemplo, Mi, Ré, Mi, Si, Sol, Si, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Si, Sol, Si, Mi. Essa, por exemplo. Né? Todos os dedilhados você já os tem decorado, você já tem as notas todas decoradas, o arco você já sabe a região, né, que tem que fazer. Então, você já pode aumentar os andamentos e chegar a um nível de execução bem melhor. E eu vejo dessa forma, a melhor forma para se preparar uma música, para se preparar um estudo e para se preparar qualquer coisa que você precise tocar no instrumento, né? Mas não existe uma receita só. Cada violinista tem a sua maneira de estudar, cada professor tem a sua forma de ensinar, cada aluno aprende de uma forma diferente e cada professor ensina de uma forma diferente, né? Nós podemos citar que a arte é livre, ela tem seus períodos, suas regras, mas nós podemos citar que cada um vê de uma forma diferente, ouve de uma forma diferente e também ensina de uma forma diferente, de modo que somos livres para exemplificar essas formas de tocar para os nossos colegas, para os nossos alunos e para nós mesmos até, né? O importante é tocar bem, estar dentro do período e tocar com elegância. Tocar com elegância é o que realmente nos traz aquela sensação de um bom dever cumprido, né? De ter satisfação em tocar, que é o que dá sentido à palavra viola, ou viol, ou vihuela, ou vítula, né? Que vem do latim, que é justamente ter prazer em tocar um instrumento friccionado a arco. Vamos então a um próximo assunto. Sobre estudar, também sobre estudar. Nós precisamos de um horário fixo de estudos para violino que seja um horário mais ou menos compatível com todos os seus dias da semana. Ou seja, nós precisamos ter, por exemplo, se for no período da tarde, ou se for no período da manhã, ou se for o dia todo, mas nós precisamos ter sempre aquele mesmo horário de estudo, né? Temos que ter essa disciplina de ter aquele horário reservado para o nosso estudo do instrumento, né? De modo que esse tempo semanal, né, nós podemos distribuir de forma mensal, né, fazer uma programação mensal de tempo e do que nós vamos estudar durante esse mês, visando um certo progresso, visando uma certa, né, visando aonde você quer chegar no final do mês, por exemplo, né, com tantas horas de estudo. Então, se divide a parte que você faz a técnica, se divide a parte que você faz a música, se divide a parte dos alongamentos, que deve ser a primeira parte, né? E aí, nós, com o passar dos dias, né, a gente vai estudando e sempre repetindo, 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 e nós vamos colher os frutos dessa disciplina, desse estudo, sempre no mesmo horário, posteriormente, né? Depois de um mês, a gente vai ver que muita coisa mudou com a quantidade de horas e principalmente com o estudo bem feito. Como citado antes,
Nós podemos estudar 10 horas por dia, terminar o dia realmente cansados e não ter aproveitado nada, né? Esse estudo realmente não ficou porque não foi bem aproveitado. Mas nós temos que ter o primeiro ouvido bem aguçado, segundo, a organizar a parte muscular, a parte motora do estudo, né? Organizar bem a parte técnica, depois organizar bem a parte musical e dividir isso de forma que a gente possa tirar o melhor possível dessas horas que a gente passa com o violino embaixo do queixo. Muitos enxergam isso como um sofrimento. Você precisa se matar de estudar. Na realidade, como a gente já citou, nós precisamos ter esse prazer de estudar violino, de tocar. Então, devemos enxergar como uma boa coisa para nós, para que nós possamos ter um progresso melhor e estar sempre progredindo, né? Uma coisa que não é boa nessa prática é justamente você ter 1 ou 2 dias bem estudados e um terceiro dia que ele realmente foi tumultuado ali. A gente não conseguiu estudar bem, por exemplo, né? É a mesma coisa que andar 10 passos à frente e 5 para trás, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado e justamente cuidar para que todos os dias sejam bem trabalhados, tá? Na realidade, esse dia que nós não conseguimos estudar direito ou o estudo não foi feito de forma adequada, nós também aprendemos isso. Nós também interiorizamos esse dia que não foi bem estudado. Da mesma forma que a gente estuda de forma correta e absolve, o tocar errado, o estudar de forma errada, também é absolvido. Então, nós precisamos ter muito cuidado, realmente, com o estudo mal elaborado. Nós não precisamos ter medo dessa situação, basta que ela seja evitada, né? Muitos gostam de tocar trechos de concerto, tocam um trecho de uma sonata, tocam um trecho de um concerto daqueles bem complicados, né? Mas nós devemos evitar esse tipo de coisa e manter a disciplina. É melhor que ela seja séria, né? Serena, mas que possamos colher sempre bons resultados. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão nos assistindo e, para nós, é um prazer estarmos com vocês. Mariana, despeça aí agradeça aí o nosso público. Eu agradeço por participar. Pronto. Ela já fez o agradecimento dela. Eu, mais uma vez, agradeço a todos. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.